com câmera. Tá chegando aí o som? Because I love you, I sing for you. Oi, Because I Serginho. love you, I sing for you. Pachamama, Madre Tierra. Pachamama, nuestra abuela. Because I love you, I sing for you. Because I love you, I sing for you. Pachamama, Madre Tierra. Pachamama, nuestra abuela. We know why we're alive, to simply love, the gift of life, for the love that you gave birth. Divine Father, Mother Earth. Because I love you, I sing for you. Because I love you, I sing for you. Pachamama, Madre Tierra. Pachamama, nuestra abuela.
Então, boa noite a todos, a todas. Estamos recebendo hoje a Noni Bazarian, que já está ali com o nosso bebezinho de hoje, e com muita felicidade abrindo esse encontro aqui da Semana da Mulher, né? A gente sempre procura trazer uma personalidade bastante significativa do mundo feminino nessa semana. Então, para a Noni saber, com certeza ela conhece, o ano passado veio a Karin Hanse, do Epicentro Dalva, acredito que você conheça, né, Noni? Então, também foi um encontro bastante bacana e sempre dedicado ao feminino. Salve, Bruno, bem-vindo. Salve, Celso, os rapazes que estão aqui, né, saudando as mulheres hoje. Então, vamos logo começar então, com a nossa conversa hoje. Também quero dar um salve para a Rose Mati, é matemática. E que a Rose teve fora, agora está retomando. Foi ver também Netinha nascer, né? Então, Sim, obrigada. Que bom. Então, estamos aqui todos, todas, e vamos passar agora já esse spot aqui para a Noni. Então, Noni, a gente quer que você fale um pouquinho dessa sua trajetória, né? De como você se embrenhou nisso e como que hoje isso está vibrando tão intensamente como a gente sabe que está, né? Então, o microfone é seu, o bebê é bem-vindo, com todas as manifestações dele, ou dela, não entendi direito ainda, e fica aí à vontade para falar um pouco da gente. A gente conhece o tema, né? Então, essa agrofloresta voltada para a cura, né? Para esse resgate da medicina natural, de diversas maneiras, e tudo que se refere hoje a resgate, tudo que se refere à, à regeneração, né? É altamente desejável, e isso traz uma confiança muito. Eu não chamo nem de esperança, eu não tenho esperança nenhuma mais. Eu tenho a maior confiança que nós estamos no caminho e tudo que está acontecendo não podia deixar de acontecer porque existe. Então tem que acabar. Então não dá para fazer assim, né? Um passe de mágica e acabar com tudo que foi criado, né? Então isso nós estamos superando, trabalhando dessa forma, visando o futuro, visando as novas gerações, né? Até como a parceira Ana Maria Orsi, na aula da manhã da ginástica facial hoje, ela trouxe a ideia de que eles passaram esse fim de semana por um certo drama ecológico aí de várias árvores do bairro que foram, né, deglutidas aí pela tempestade. E, como ela falou, agora a gente está plantando para daqui 20 anos, não está mais plantando para a gente. E é isso, nós estamos fazendo para o futuro, mas nós estamos vivendo esse futuro. Não é, Noni? Precisa abrir o seu microfone e falar com a gente. Boa noite a todo mundo. Obrigada, Sérgio. E que alegria estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos sim. Tá, eu estou aqui no sítio, talvez possa oscilar a internet, não tem jeito, a internet rural, mas que bom que está funcionando. Então, eu estou aqui com o Sebastião, esse bebezinho que já devia estar dormindo, mas não é uma ciência exata, né? Isso aqui. Então,
Primeiro eu agradeço aí a Mudarário para me acolher essa minha maternidade. E agradeço também a Amanda, o Bruno, queridos amigos aí da caminhada na agroecologia. Sempre muito feliz de encontrá-los, de conhecê-los assim na jornada. Faz tempo que a gente não se vê. Ai! Calma, Tchãozinho. Ó, vamos colaborar aqui na conversa. Muito estímulo para você essa hora, né? Mas que lindo esse trabalho de vocês. Senti o computador. Esses encontros que vocês estão tendo, né? A Amanda me contou um pouquinho dessa cultura orgânica e a moça precisa me ajudar, não vai ter jeito. Não vou conseguir assim. Bom, meu trabalho está muito focado mesmo. Não é só meu trabalho, eu já me sinto completamente assim, meu modo de vida mesmo vinculado à natureza, né? A seguir tentar entender de uma maneira mais próxima, como observadora, das leis que regem esse planeta, né? Um planeta que já vem todo cartilha de como viver e a gente insiste nos caminhos errados, dizem que a gente é contra a corrente, mas eu tenho certeza que a gente é a corrente mesmo da natureza. E eu acho que todos vocês já, então, ouviram falar de agrofloresta, né? É uma maneira da gente cultivar e trabalhar na terra seguindo essas leis, né? Então, está todo mundo familiarizado com esse termo, agrofloresta? Sérgio, já foi abordado aqui, Acredito né? que a maioria sim, Em mas outros você pode falar em 3, 4 palavras o que é agrofloresta para você também. Olha, agrofloresta, então, é um termo, né? Muita gente usa de diversas formas para classificar, como uma técnica agrícola. Eu vejo uma forma mesmo da gente trabalhar na terra seguindo assim os ecossistemas naturais que estão ocorrendo, né, no nosso entorno. Então, se a gente está aqui na floresta, na Mata Atlântica, a gente planta não só pensando no elemento arbóreo dentro da horta, né, porque muitas vezes assim, uma definição reducionista diria, colocar a árvore na área de horta, né? Mas eu vejo que é muito além disso. A gente vive num planeta onde a maior expressão máxima assim da forma que os seres vivos assim ocupam os lugares é com diversidade, né? Não existe um lugar que só tenha uma espécie, né? Que tenha uma monocultura. Todos os lugares do planeta, seja lá no Ártico, nas neves, seja no deserto, é uma maneira, a natureza busca maneiras de se expressar com diversidade. Então, a gente tenta trazer isso para o nosso dia a dia, assim, né? Trazer isso para o canteiro, trazer isso para o nosso prato. Então, lidar com a diversidade, inclusive acolhendo as plantas selvagens mesmo, as punks que aparecem, tentar entender essa maneira da gente ir a favor, né, da regeneração e da sucessão, que é um evento natural, acontece em todo o terreno, toda a terra, e como que a gente pode melhorar a nossa produtividade, melhorar a nossa qualidade, a qualidade do nosso solo, a quantidade de água, trabalhando com a diversidade. Então, assim, teoricamente parece simples, é complexo, mas desde que você aceita que vai ser dinâmico e vai ser complexo, aí as coisas fluem, né?
Então, a ideia é mesmo a gente diversifica bastante os plantios, né? A gente não planta uma planta só por vez, a gente planta seguindo essa sucessão. Então, quando você faz um plantio agroflorestal, você pensa em toda a sucessão daquele canteiro, do início, que você vai colher em 2, 3 meses, até o final do... Se você quiser, claro, e tiver essa intenção de transformar essa área novamente em floresta. Então, assim, o foco ali, a meta é realmente deixar um rastro de floresta e também tirar o nosso sustento, tirar nosso meio de vida. Afinal, a gente faz parte, né, da grande roda da vida e desse sistema. Então, o desafio é a gente saber e encontrar a nossa função nesse sistema vivo, que é o planeta Terra, que é a floresta, tentando trazer assim uma melhoria, né, na qualidade ambiental, desde o solo, água e também com a diversidade. Claro que tem formas bem mais simplificadas de tratar a agrofloresta assim, de uma maneira mais sistematizada, mais metódica, digamos, pensando em sistemas mais simples, né, focados na produção, mas os princípios, né, de diversidade, de seguir a sucessão e de trazer essa melhoria da qualidade ambiental da área é o que inspira assim as pessoas que plantam agrofloresta, essa agrofloresta que a gente busca a regeneração, né? Então, eu estou nessa caminhada há 20 anos, plantando, trabalhando em projetos socioambientais, projetos de educação ambiental, tentando trazer esse olhar mais de aproximação da floresta, né? Como que a gente pode abrir nossas vidas mesmo para a gente receber a floresta nas nossas vidas. Eu falo assim porque muitas vezes a gente já está tão distanciado que a gente não consegue nem se alimentar desta, né? A gente se alimenta basicamente de pasto, né? Ou pasto ou área aberta, né? Que a gente fala que todas as nossas hortaliças precisam de pleno sol, nossos grãos precisam de pleno sol. Então, se você for pensar como é que são esses ecossistemas mesmo nos campos, se todas as plantas que a gente come precisa de pleno sol, não tem floresta, né? Então, como que a gente pode mudar e pensar em mudar nossa dieta para uma dieta mais florestal? Então, pensando mais em frutas, em palmitos, em castanhas, e assim, à medida que a gente incorpora isso na nossa vida, a gente também incorpora a floresta nos campos, né? Ou pensando na sucessão, né, da horta até a floresta, então eu planto horta, na verdade, para criar a floresta, né? Então, essa é a ideia que está por trás. Muita gente está inspirado, eu sinto que o que me dá confiança, Sérgio, que você falou, o que me dá confiança é que tem realmente um movimento bem crescente das pessoas querendo ocupar terrenos, terras abandonadas ou que não faz mais sentido, ou muito contaminadas, querendo regeneração. E eu vejo esse modo de plantar uma maneira... eu sou um pouco suspeita, né? Mas eu acredito assim que é a maneira mais... uma rápida resposta que a gente pode ter para a regeneração, né, da terra. Então, existem outras maneiras, lógico, a própria agricultura biodinâmica, né, ela também traz a recuperação da fertilidade da terra, mas assim, a agricultura que é focada em floresta mesmo para a gente retornar à vitalidade em termos de processos todos naturais, eu vejo que a agrofloresta é um caminho que para o Brasil principalmente, que nasceu aqui, né, essa maneira de cultivo, eu não vejo muito outro caminho. E aí, recentemente, assim, nos últimos 5 anos, eu voltei a minha atenção na parte de produção agroflorestal para as plantas medicinais.
que eu acho que é um tema que interessa muitas pessoas, né? Também a maneira da gente se curar através das plantas, de ter uma melhoria da qualidade de vida através das plantas. E aí o que me despertou muito esse interesse foi justamente pensar como que é o cultivo das plantas medicinais, né? Se você for na zona cerealista, você vai encontrar né, oferta de plantas medicinais a granel, camomila, erva cidreira, erva doce, lavanda, todas essas, assim, muito mais, as arbóreas também. E aí você se pergunta, né? Eu me perguntava como que é o cultivo, assim, né? De onde vêm essas plantas? A gente não tem muito a procedência, é difícil saber a procedência quando você compra o seu chazinho ali na loja de produtos naturais. E aí um dado bem, assim, que me chocou muito é que assim, ou é de extrativismo, né, ou a pessoa vai sem nenhum método, né, pensando em boas práticas de extrativismo, né, nas matas, ou que vem proveniente de manejo comunitário também, mas a grande maioria das plantas medicinais são cultivadas no sistema de monocultura com veneno. E aí, assim, isso é muito recente, a preocupação de uso né, de um cultivo orgânico. E aí a gente está, assim, um grupo de pessoas já recente, que estamos tentando desenvolver a pesquisa de como consorciar essas plantas, né, tentando trazer o ambiente original dela, um ecossistema mais parecido de onde ela veio para o cultivo, né, trazendo esses princípios da agrofloresta para o cultivo de plantas medicinais. Então, assim, o que mais nos move a, é a crença mesmo de que essas plantas, por estarem interagindo num sistema mais integrado, mais saudável, ela também tem um potencial curador, um potencial curativo mais elaborado, porque, né, a medicina que contém nas plantas é a relação que ela tem no meio ambiente, né? Então, como que a gente pode se tratar com uma camomila que é plantada em monocultura, sem nenhum respeito à terra, com agrotóxico, e a gente quer nosso próprio bem-estar, então, né, de uma planta que não teve esse cuidado desde o início. Então, é um passo além, né? A gente já tem uma oferta, uma disponibilidade de alimentos saudáveis, e agora estamos, né, nessa busca de também plantas medicinais também saudáveis, né? Então, eu não sei como funciona aqui, se é um bate-papo, se vocês querem me perguntando, eu estou aberta, se vocês, enfim, isso, levantem a mão, vamos fazer desse bate-papo Já mais temos Ana orgânico. Maria aí na fila. Tem gente aqui bem conhecida de você também. Eu acho que aos poucos nós vamos entrar aí em todas. Então, eu acho que é legal esse sistema agora de vocês começarem a conversar. E Ana Maria Orsi, por favor. Oi, prazer. Muito gostoso escutar você falando assim desse teu projeto, 20 anos já nessa caminhada. Então, algumas perguntinhas que eu quero te fazer. A primeira é como é que estava a terra quando você começou a fazer esse trabalho? Se essa terra já era tua, se você já tinha uma história com ela, ou se você foi atrás dela, como que você chegou até ela, e como ela estava antes de você começar com esse cultivo. A segunda não é nenhuma pergunta, na verdade, realmente concordar com você em que, por exemplo, tomar um chazinho de camomila que tenha agrotóxico, né? Até que ponto ele vai fazer bem ou ele vai fazer mal, né? Então, eu acho muito gostoso a gente
ter esse histórico, como foi cultivado, quais foram as práticas, ter a garantia de que é um produto orgânico, sem veneno, acho que faz toda a diferença, e eu acho que é isso que as pessoas realmente têm que começar a procurar, né? Porque não adianta, não é porque é um chazinho que é totalmente saudável, né? Vai depender muito do cultivo. Então, se você puder responder a minha pergunta, de como você chegou a essa terra e como ela estava quando você começou o trabalho. Obrigada, Ana, pela sua pergunta. Bom, eu estou nesse sítio agora, onde eu moro, há 6 anos, né? Antes, o meu trabalho era mais como extensionista rural mesmo, educadora. Talvez venha um bebê aqui chorando, querendo mamar, então peço licença, né, de fazer isso concomitante, né? Desculpa, mas... Lógico, lógico. Vem. Mas é para mamar e dormir, tá bom? Vamos combinar? Sim. Não, sem olhar para lá. Vem aqui. Então, nesse sítio, eu estou há 6 anos, e ele é um sítio pequeno, tá? Ele pode... Tem muito estímulo aqui. Um sítio pequeno, e ele não tinha uma vocação muito agrícola. Onde fica o sítio? Fica em São Roque. A gente está aqui em São Roque, bem pertinho de São Paulo, bem perto da Raposo Tavares. E aqui, praticamente, assim, a terra... tem uma boa parte da terra que era... assim, foi plantação de pinos aqui, e aí já tinha, assim, há 15 anos atrás retirado pinos, e a floresta estava voltando. Tem um forte potencial de regeneração aqui. Aqui a gente está circundado de floresta, né, felizmente, mas não tinha agricultura. Então, o nosso maior trabalho, assim, um solo bem argiloso, o nosso maior trabalho foi trazer um pouco mais de fluidez e de tornar esse solo mais agricultável, né, no sentido de mais próprio para plantio, de horta, mas tornando as áreas já, hoje, por exemplo, a maioria das nossas agroflorestas já são florestais, né? Mas tem uma parte, Ana, do sítio que foi depósito de entulho, né, no passado. E eu nunca imaginei que essa área poderia se tornar agricultável. E aí, quando a gente já estava ocupando todas as áreas que já estavam abertas, né, no nosso entorno, assim, que dá menos de 1 hectare, não é grande, eu tive a coragem de enfrentar esse entulho, graças também ao incentivo e orientação do Peter Webb, né, nosso amigo aí em comum com a Amanda, um querido mestre, uma pessoa muito próxima a nós. Temos essa alegria, e aí ele até por conhecer o trabalho do Pete, né, e de acompanhar o milagre que ele faz em terras bem degradadas, eu resolvi encarar essa área do entulho, que era uma área que praticamente tinha um bloco de cimento e vergalhões de ferro, assim, e entulho mesmo de construção. E a gente foi criando solo em cima dessa área e fazendo umas leiras de compostagem, então trouxemos um pouco de terra, e hoje a gente já tem 3 anos de plantio nessa área, assim. Então, uma área que a gente... enfim, se a gente não acreditasse na agricultura regenerativa, a gente nunca iria nessa área. Então, vocês deixaram plantar. a
entulho e daí fizeram uma camada acima disso, é isso? Uma parte a gente trouxe terra de uma parte de baixo, porque como foi um depósito de entulho acima do solo, ele é um terreno meio elevado, né? Então a gente chamou uma retroescavadeira para dar uma alinhada, estava assim, um solo muito irregular. E aí, nessa movimentação de terra, como ficou mais plano, teve terra assim, junto, mas terra de subsolo, né? Porque foi movimentada. Então, uma parte a gente tirou todas as pedras no picareta mesmo, tiramos as pedras e aí trouxemos, enfim, vida, micro-organismos eficientes e trouxemos bocache e bananeiras e conseguimos reconstruir o solo numa rapidez. Trouxemos até resíduo de shimeji, que um amigo produz, a gente colocou bastante palha, e foi impressionante assim a força da produção. E numa outra parte a gente fez compostagem, assim, em cima mesmo, né? Um método mais de permacultural. Eu não mexi no solo embaixo, eu só plantei acima. Eu fiz esse experimento. Os dois estão indo bem, assim. Ainda não dá para plantar árvore, mas eu já tenho alguns indícios que já tem umas árvores chegando de que já tem alguma informação lá de que é possível ter alguma sucessão, assim, após esse plantio de hortas e medicinais mais herbáceas, né? E aí, a sua segunda pergunta foi um comentário, né, sobre... Exatamente. Não, falar que eu concordo que não adianta tomar um chazinho que tenha sido produzido a partir de veneno, né? Ou seja, você consome o chá achando que vai ser um remédio, mas, na verdade, tem o outro lado que você se envenena, né? Pois é, Ana, e isso não é só para os chás, né? Por exemplo, incenso. A maioria dos incensos, ele possui pólvora, né, para queimar bastante, e o óleo, não tem óleo essencial, né? É óleo sintético, baseado no petróleo. Então, na verdade, a gente fica queimando petróleo com um aroma totalmente artificial, que não tem efeito terapêutico, porque os aromas sintéticos, eles não têm a chave e fechadura nos cerebrais, então não tem nenhum efeito de aromaterapia. Então, acaba que é um hábito que a gente imita do Oriente, mas que, na verdade, não tem o efeito que a gente espera, né? De sentir o aroma de uma defumação, né? Sei. E assim como os óleos essenciais. Os óleos Sim. essenciais também, a maioria é de monocultura, com agrotóxico, e claro que, assim, eu honro muito a busca pelo cuidado da saúde de uma forma natural, né? Não quero aqui a gente também achar que tudo é um problema, né? É só para a gente ir em consciência a cada passo que a gente dá na nossa jornada de autocuidado. Então, isso foi me instigando a querer também poder ter acesso e também dar acesso a medicinas de maior qualidade, né, ambiental e de vida, que está inserido num contexto maior, né? Então, num contexto integral, né, holístico. Então, os óleos, assim, eu também estou produzindo óleo essencial, que é um processo muito encantador, muito sempre me interessou muito. Você tem aí todo o processo, desde o plantio até a extração do óleo. Exatamente, exatamente. Esse é o meu maior interesse, assim, né? Acompanhar todo o processo. A grande maioria das plantas que eu processo são cultivadas aqui no sítio ou em sítios de parceiros no sistema agroflorestal. E a minha ideia é mesmo ter um contato com a planta e tentar
trazer a história da planta, né, nesse vidrinho, né, ou no chazinho, que a pessoa Sim. possa ter o contato com a floresta através do processo todo que essa planta viveu, né? Então eu faço cultivo e aí tem um pequeno laboratório aqui de planta, de beneficiamento de plantas. Eu tenho um destilador que é artesanal, é considerado artesanal, bem artesanal ainda, mas o meu interesse mesmo é o processo, né? Então, mas a gente já tem uma produção, já tem bastante planta que a gente já destilou aqui. Eu estou com mais de 45 plantas que eu estou estudando, então minha busca mesmo é pela diversidade e pelas plantas brasileiras também, que ainda temos pouca pesquisa sobre óleos essenciais brasileiros. Cita para mim algumas dessas plantas. Quais Olha, são? das brasileiras, Sim. eu destilei a carqueja, destilei a pitanga, guaçatonga, a canela sassafrás, pípera, aduncum, todas têm muitas medicinas, araucária, eu também tive a honra de destilar. Tem óleos essenciais riquíssimos e pouco conhecimento dos efeitos, sabe, terapêuticos, né? Então, eu estou em busca de parcerias com a pesquisa para poder fazer as cromatografias, né? Eu estou com uma professora parceira da FATEC, que a gente está estudando algumas dessas que eu citei, mas tem outras que a gente ainda está... A erva baleeira, né? Que é uma planta brasileira nossa, altamente medicinal. Nossa, eu uso demais erva baleeira. É um anti-inflamatório maravilhoso, né? Exatamente, muito, muito bom, muito maravilhoso, né? O óleo essencial, então, colocado num óleo vegetal para massagem, é maravilhoso, assim, não tem igual. Bom, agora acho que era bom outras pessoas falarem, né? Ver quem mais quer perguntar, fazer perguntas para você. Obrigado. Eu ficaria aqui horas e horas conversando com você, viu? Obrigada. Já que ninguém ainda levantou a mão, eu vou chamar aqui o Misha Wegman, se você quer fazer alguma manifestação. Opa, lógico, sempre. Então, se Oi, quiser abrir, se puder abrir aí também a câmera, vai ser lógico. interessante a gente ver a sua mãe babar um pouquinho aí, tá? Aqui direto de Seattle. Isso. Eu tô para entrevistar a Noni Que alegria, já Misha! faz uns 3 meses já, mas tudo bem. Muito, muito bacana, Noni. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a aceitação dos produtos que você produz aí, de como está a aceitação, como é que está o mercado para esse produto que é produzido de forma tão diferente, como você se diferencia no ponto de venda também, como que a pessoa, como fazer para aumentar a conscientização do consumidor desses produtos aí, visto que os produtos produzidos de forma comercial muitas vezes não têm os efeitos, né? Você falou da chave na cabeça, né? Dos receptores aí, mas acho que não é muita gente que sabe. No final parece que é só um cheirinho, né? Fica naquela história do cheirinho, mas que não, na verdade não faz o que tem que fazer, né? Que é o tratamento. Olha o Tião aí, que beleza. Tá grande, hein? Olha que Misha. Que querido. Olha, Misha, eu ainda estou assim, meu mercado é bem ainda direto, né? Realmente as pessoas que procuram são pessoas que já têm, assim, eu sinto um interesse, uma busca, né? E realmente querem conhecer a rastreabilidade
proveniência, né, dessas plantas que são cultivadas. Então, eu sinto muita abertura para as pessoas que eu tenho contato direto, né? Eu faço uma feira de mulheres aqui no São Paulo, já fui feirante aqui também em São Roque, e faço a venda direta pela internet, né? Ou pelas cestas orgânicas que meu companheiro vende, né? O Tony Matos. E aí a gente divulga assim, ainda não tenho um meio, ainda pretendo fazer um catálogo que explique melhor, né? Que as pessoas podem chegar em pessoas mais distantes de mim, que não têm um contato direto comigo para eu explicar todo esse processo, né? O que eu sinto dos óleos essenciais é que realmente quem usa mesmo já tem um conhecimento maior de aromaterapia, assim, para usar de uma forma terapêutica, que não seja só para dar o cheirinho na casa, sabe? De pôr no difusor. Então, e a maioria das espécies que são consumidas são as espécies mais conhecidas, né? Que vêm da Europa, principalmente. A lavanda, o ylang-ylang, olíbano, sabe? São plantas que a gente nem cultiva aqui. Então, isso eu tenho dificuldade mesmo, porque, como eu falei, não tem muita pesquisa, assim, como é que usa o óleo essencial de pitanga? Como é que usa o óleo essencial de margaridão e o óleo essencial de alecrim do campo? Então, as pessoas têm falta de conhecimento, mas elas têm interesse, elas têm abertura, eu percebo. Agora, o produto que mais sai, que eu sinto que as pessoas gostam muito, é o chá. O chá orgânico, agroflorestal, assim, quem usa chá, quem quer as ervas mesmo, e muita gente me procura para que eu seja fornecedora de ervas, né? Mas eu ainda não tenho escala, infelizmente, assim, eu acabo usando direto tudo nos meus produtos. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm suas marcas de cosmética natural e gostaria muito de ter as plantas aqui. Estou vendo que esse aqui vai demorar para dormir. Eu queria usar as plantas agroflorestais nos meus produtos. Então, a gente, assim, está até tentando fazer uma rede de produtores para poder aumentar a escala, né, de produção, mas eu sinto que eu ainda estou numa fatia do bolo bem bolha mesmo, sabe? As pessoas já estão no caminho de viver bem, de qualidade de vida, assim, não estou acessando assim as pessoas que mal pensaram sobre isso ainda, de onde vêm as plantas que eu consumo, né? Entendi. Te respondi? Respondeu. Para mim fica na cabeça como fazer essa ponte daí, né? Mas se você não tem produção, a ideia é tentar conseguir aumentar a escala através de cooperativas, né? Talvez em cooperativas que você está, talvez até o Piacatu, outros sítios que você está trabalhando para criar essa escala para poder ajudar a cruzar esse gap aí, né, de conhecimento e aumentar o conhecimento também da população. Mas faz sentido. E na Mata Atlântica em si, assim, extrativismo não existe muita pesquisa na parte de... Eu sei que tem florais de bar da Mata Atlântica, né? Eu acho que a Sandra Epstein trabalha com isso e acho que deve ter um certo conhecimento já das plantas existentes. Você sabe alguma coisa dessa história ou não? Do extrativismo sustentável na Mata Atlântica? Não, tem bastante projetos, né, de plantas medicinais, a própria copaíba, existe assim uma maneira sustentável, a maioria está na Amazônia, né, mas deixa eu pensar de planta medicinal aqui, acho que é a erva baleeira, mas como ela é uma planta arbustiva, assim, que rebrota muito fácil, ela acaba que não acho que haja ameaça, sabe? Não precisa de manejo. Eu acho que, agora, por exemplo, a canela sassafrás, que é uma espécie arbórea, assim,
de matas bem maduras, assim, que não se encontra mais, ela foi quase extinta na década de 70, porque as pessoas usam esse óleo essencial no mundo inteiro. O Brasil exportava o óleo essencial de canelas sassafrás. Eu descobri isso pesquisando, assim. Vou passar aqui para o papai. E aí, e principalmente as grandes destilarias eram em Santa Catarina, né? Então, praticamente as canelas sumiram das matas de Santa Catarina e eu consegui encontrar com um morador de um sítio que fica do lado de Intervales para a gente poder fazer os testes. Então, assim, realmente uma planta aqui riquíssima da nossa mata e poucas... A gente não conhece, né, muito, mas os nativos sabem que ela é potente. O pessoal gosta de pôr na cachaça, né? A maioria das plantas medicinais, você vai ver, por exemplo, se você encontra um jatobá no meio da floresta, você vai ver que a casca dele vai estar toda vai estar toda cortada, né? Então, se tem o conhecimento, tem o estudo, mas às vezes não tem o respeito, a maneira certa de tirar dos galhos, não tirar do tronco principal, né? Então, eu sei que tem pessoas já, tem projetos que tentam trazer essa consciência, mas difundir isso em larga escala é complicado, né? Para todas as pessoas que tiram casca de jatobá. Legal. Obrigado, Noni. Eu vou deixar os outros perguntarem também. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. A Rose agora tem uma perguntinha. Rose. Oi, boa noite. Eu moro aqui em São Paulo, num bairro que a gente tem uma área pública de concessão. Eu sou voluntária, não sou técnica e só trabalho aí até um pouquinho na horta e no viveiro do bairro. Aí queria te fazer umas perguntas, tudo bem? Parabéns pelo teu trabalho. Primeira questão que eu pensei, eu já vi algumas conversas a respeito, a gente não pode aqui comercializar, né? Mas eu fiquei pensando se é necessário ter uma autorização especial para quem trabalha com planta medicinal, né? Pela questão de ser, quando fala medicinal, né? E a outra questão, eu queria saber da agrofloresta. Aqui, por exemplo, perto da nossa horta, a gente tem umas árvores, mas aí sempre fica aquela dúvida, porque tem sombra, e, enfim, essa questão da distância que tem que ter de uma horta às árvores e os tipos de árvores também, se existe uma escolha assim, bem seletiva que pode plantar perto de uma horta. São 3 perguntas. Obrigada. Rose, a sua primeira pergunta deu uma cortadinha, travadinha. Eu não entendi muito bem se tem... se precisa autorização quando vai comercializar por ser planta medicinal, alguma autorização especial. Obrigada. Olha, sim, você precisa, assim, você não pode, por exemplo, dizer para que serve, né? Quando você comercializa. Essa é a primeira regra, assim, dentro da legislação, que eu não posso pôr indicação, mas eu posso vender erva baleeira. Aí a pessoa, se ela souber como usar, ela vai procurar. Por exemplo, estou dando um exemplo. Eu tenho as ervas secas, tenho, vamos supor, certificado orgânico, e as pessoas estão buscando essa planta né, para fazer seus próprios usos. Então, isso é permitido. O que eu não posso é vender anti-inflamatório natural, compre erva baleeira, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado no rótulo, né? E assim, eu ainda estou na categoria de artesanal, ainda direta, né? Mas se eu escalonar, realmente eu vou precisar de uma microindústria, uma agroindústria pequena, com todos os
enfim, os parâmetros, né, da Anvisa para poder comercializar. Mas eu sou ainda classificada como artesanal, venda direta. Mas é isso, o cuidado maior é isso, não usar a palavra medicinal, não usar, sabe, tomar esses cuidados. Sobre a sua dúvida da distância e sombreamento. Para essa agrofloresta que a gente trabalha, assim, né, que é seguido os princípios da diversidade, da sucessão, ela é inspirada nos ensinamentos do Ernest Goethe, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no Ernest, não sei se sim ou não, mas assim, foi a pessoa que realmente organizou todo esse conhecimento. É um conhecimento tradicional, né, de observar a floresta e tentar trazer os ensinamentos da floresta para um cultivo. E nessa visão, nesse caminho, a gente considera que o manejo é essencial. Não adianta você plantar uma árvore se você não manejar para justamente dar os pulsos de sol, trazer a matéria orgânica para o solo, porque a adubação que a gente faz é com a matéria orgânica. Então, simplesmente plantar a árvore e eternizar ela e falar, agora não mexo mais, isso não é agrofloresta. Aí é melhor você plantar uma árvore onde você não queira mexer, deixa lá para a floresta, para os animais, e não mexe. Mas quando você pensa nessa alta densidade, que a gente planta em alta densidade, assim, é uma árvore a cada 1 metro, às vezes menos, ainda vai ter coisa no meio, vai ter um café, vai ter uma cúrcuma, e aí na beira do canteiro vai ter horta. Nessa alta densidade, alta diversidade, você precisa manejar. Então, é um convite constante para o agricultor interventor, que a gente fala. É intervenção o tempo inteiro. Não é um agricultor que espera a natureza dar, você não coloca tanta coisa, sabe? Eu acho que são estilos de agricultores. Então, o ideal é você fazer as podas das árvores para entrar esses pulsos de luz para suas plantas que vão estar embaixo, inclusive para gerar essa biomassa. Eu já te respondo a terceira pergunta, que é em relação à escolha das árvores. Quando você vai implantar um sistema, desde o início, o ideal é você escolher por árvores que crescem rápido e aceitam bastante a poda, né? Que aceitam a poda para gerar a luz e gerar a biomassa. E se você quiser árvores que não aceitam tanta poda, para, por exemplo, produção, quer ver? Vou dar um exemplo, uma árvore que você não pode podar completamente. As próprias frutas, muitas frutas você não pode fazer uma poda drástica, você tem que fazer as podas de frutificação, podas de formação. Elas, aí você tem que escolher bem a posição delas, né? A norte da horta, porque senão ela vai fazer sombra, principalmente no inverno. Então, na hora de implantar, estou falando, né? No planejamento. Se ela já estiver na área, e você quer os dois, aí uma hora, é isso que a gente diz, na diversidade, todos estão incluídos. E todos têm o seu tempo de reinar. Então, no começo, a horta reina, e se você quiser daí que sua macieira, sua pereira, ela vai ter o momento de reinar, que vai ser o momento mais avançado na sucessão, que é o momento das árvores. E aí não tem horta, aí vai ter uma planta rasteira que aceita a sombra, pode ser uma hortelã, uma menta, uma cúrcuma, que aceita a sombra. Então, é uma orquestra onde todo mundo é incluído, mas sempre a gente vai dando espaço para o outro poder estar no momento dele, né? Então, não tem como ter horta produzindo e as bananeiras produzindo ao mesmo tempo, porque as bananeiras vão estar sombreando a horta, né? Estou falando bem no pezinho dela, né? Não estou falando em espaços. Se você tem uma grande área, você consegue ter tudo junto. Mas aí a sucessão, a brincadeira aí é permitir com que uma hora alguém esteja, depois a banana se retirar para que a laranja venha, senão a laranja também não vai vir, né? Aí tem a poda da banana, pega a biomassa da banana, coloca no pé, né? A biomassa da banana não na culinária, os troncos dela, as folhas dela, coloca no pé da laranja. Aí a laranja chega e está no sol, recebendo todo esse aporte de nutrientes e água.
Então, é uma facilitando a outra, né? Sempre no princípio da cooperação. Que linda essa imagem aí da Obrigada. orquestra e dos momentos, né? Então, você tem o momento do violino, você tem o momento da percussão, você tem o momento dos oboés, das madeiras. Então, é muito lindo isso mesmo, né? É encantador. Quando a gente vai mais fundo, né? Não fica só olhando assim para presta, não presta, né? Como muitas vezes a gente faz, a gente vê a beleza da natureza, você vê a beleza divina da natureza, né? Desse universo, tudo isso, né? Então, adorei essa imagem aí. Vamos ouvir Ana Maria Veiga, que a gente estava com muita saudade dela, ela apareceu, né? Então, venha. Muito, muito bacana, Noni, tua iniciativa aí. Eu queria saber, você fez curso de plantas medicinais e de óleos essenciais? Uma coisa está relacionada com a outra, claro, né? Sim, Ana, nossa, eu venho estudando há algum tempo. Eu sempre tive assim um interesse assim por plantas medicinais, mesmo quando eu plantava floresta para restauração de área degradada. Trabalhei bastante nessa frente de bem ambiental. E aí tinha muito esse interesse, porque muitas das plantas medicinais, elas são curadoras da terra, né? Muitas delas são as que vão... Veja só pelo barbatimão, assim, o barbatimão é uma planta de pioneira, né? Várias ervinhas, né, são pioneiras. Então, isso me despertava muito. Então, assim, eu tenho o meu uso pessoal, eu sempre pergunto para as comunidades onde eu trabalhava, né, fazer esses levantamentos de etnobotânicos, quais são as plantas que vocês usam, como você usa. Mas eu fui fazer mesmo o meu curso de plantas medicinais, o meu grande professor nessa área é Marcos Guião, lá da Ervanaria Marcos Guião, lá de Minas, de São Gonçalo, do Rio das Pedras. Ele está dando curso online, é incrível, ele é um grande professor, um grande raizeiro e me ensinou muito assim a fazer os preparados certinhos, as tinturas e os usos. Ele tem muito conhecimento, ele juntou muito conhecimento de várias pessoas com conhecimento tradicional de Minas Gerais. E a destilação de plantas de óleos essenciais, eu aprendi praticando bastante e tive duas professoras muito próximas de mim, que são minhas amigas, duas Natálias, elas têm o mesmo nome, e a Natália do Apuã, Natália Tataendê e a Natália Miguel também, eu fui estudando com elas e aí fiz um curso de destilação de óleos essenciais com o pessoal do Benticare, Óleos Benticare, eu acho que é Benticare, que é a Heloísa Pedro. Você conhece? Sim, eu uso os óleos deles. É do Pedro e da Heloísa. Pedro e Heloísa, eles são incríveis. Eu fiz o curso deles, aprendi muito, porque o Pedro, ele é agrônomo, pesquisador da Unicamp, e a Heloísa é médica, então realmente muito bacana. Isso, ela já esteve aqui, viu? Ela foi nossa convidada para falar um pouco sobre Duas vezes ela já teve. ervas medicinais. Eles são incríveis, eu adoro o estudo deles. Assim. O Pedro é um grande pesquisador, né? E atualmente eu estou me formando como aromaterapeuta clínica, que também é uma coisa que eu estou sentindo falta no meu trabalho. Então, eu estou fazendo o curso com a Malu Lobo, e também estou aprendendo. Então, assim, eu sinto que é óleos bem que te faz, é isso mesmo. Bem te faz, exatamente. Então, Ana, é um estudo infinito, né? Mas são coisas assim, que tem ligação entre uma coisa e outra, lógico, né?
os óleos e fazer plantas, fazer chás, quer dizer, são coisas que se complementam, talvez. Talvez, por exemplo, essa erva baleira você não pode fazer óleo essencial, mas você pode fazer óleo essencial de uma outra erva que talvez tenha o mesmo benefício, né, da erva baleira. Quer dizer, alguma coisa assim. Né? Eu estou assim, bem, não entendo nada disso, tá? Estou bem de. Não, eu acho que são dois caminhos que eles são super complementares. Um é você ter interesse pela planta, aí você vai conhecendo a planta e a planta, porque eu sinto que muitas das plantas medicinais que a gente precisa, elas aparecem para a gente. Ou não aparece um chá, ou aparece alguma coisa, você vai esbarrar com ela. Eu acredito muito nesse poder de atração. Quem planta é impressionante. Às vezes você fica encasquetado com uma planta e você não consegue cultivar. E, de repente, tem outra planta ali no canteiro que está vindo, que você não conhece, você fala, poxa, que planta é essa? E, de repente, você descobre ela tem maior poder medicinal e não é tão conhecida. Então, isso acontece muito, assim, eu só escuto história assim, né? Para mim, aqui no sítio foi impressionante como isso aconteceu, com a artemisia, o rubim, né? São plantas que me perseguem, eu falo, artemisia, para mim, eu considerava que era mato. Então, tem o caminho da planta em si, você vai buscar os conhecimentos dela, e tem o caminho do efeito, né? Eu preciso de uma planta que me ajude com minha dor muscular. Ou eu preciso uma planta que me ajude com, enfim. E aí você vai descobrir que várias plantas de famílias diferentes têm caminhos fisiológicos internos muito distintos, mas que produzem princípios ativos semelhantes, por conta das necessidades que as plantas têm no campo. Por exemplo, os efeitos de cicatrização, né? As plantas que cicatrizam, geralmente, são plantas que têm... que elas próprias precisam ser fortes, né? Elas precisam dar conta de alta insolação, de área bem degradada, ou de falta de chuva. São plantas que têm esse princípio nelas mesmas, assim. E aí, elas, por sorte, a nossa, acabam sendo benéficas para nós, né? Então, plantas que têm resina, no bom cicatrizante. Então, realmente, são caminhos complementares aí para a gente seguir, né? Legal, pelas obrigada. plantas e pelos seus efeitos terapêuticos. Ana Maria. Estou eu aqui de novo perguntando para você, Maria. É o seguinte, na verdade, eu sempre escutava essa história de que a planta que você precisa vai estar perto de você, né? Há muitos anos atrás, eu tive pedra nos rins. E aí, eu fui pesquisar e tal, e diz que o chá do Costus, seja o Costus spiralis ou Costus spicatus, ele era ótimo para... não só para ajudar a expelir, porque ele era dilatador, como também era analgésico, né? E eu tenho Costus aqui no jardim, e eu fiz chá, tomei muito, a pedra era super grande, o médico me dizia que eu não ia conseguir expelir, fui tomando o chá de Costus, e foi ótimo, foi o que me ajudou, tanto a aguentar a dor, como a fazer... expelir a pedra. Então, como ele, várias plantas que eu tenho ao meu redor, eu já usei para N situações. Legal, gente. Vamos ver uma coisa aqui, deixa eu colocar aqui na galeria, para a gente também poder liberar a Noni, né? Porque essa orquestra de mamãe e bebê, né?
Para nós, a gente adora ter criança junto. Mas eu gostaria de chamar o Ari Filler, saber se ele tem alguma pergunta, porque geralmente ele nos traz sempre algum conhecimento, né? Então, não podemos ficar sem a voz do Ari. Então, eu estou chamando E da Amanda, né? Hein? E da Amanda. E da Amanda também, mas que a Amanda está comendo um negocinho lá, né? Então, foi pega de surpresa. Depois ela fala. E para o... Bom, vamos lá. Vamos lá, Ari. Não, eu estava sem imagem aqui, porque a conexão também não está muito boa. Mas, primeiro, eu não entendo muito, mas eu entendo o lado um pouco do consumidor. Eu andei tomando uns chás aqui de espinheira santa, porque me falaram que é bom para os probleminhas que eu tenho, né? Então, eu estou que nem a Ana Maria. Às vezes, eu tenho, na verdade, 40 saquinhos de chás aqui, que eu compro numa lojinha de produtos orgânicos aqui perto, e eu espero que sejam chás realmente, né, como ela falou, que são plantados em áreas não fakes. Aliás, eu descobri agora, a Noni, eu tenho que agradecer a Noni, que existe, eu não sabia que existe incenso fake. Eu nunca sabia disso, né? Para mim, incenso era incenso. Agora, incenso fake é fantástico. Né? Eu estou brincando, mas hoje em dia tudo é fake. Tudo é fake, então a gente é cercado de coisas fakes, né? Então, a gente tem que ter uma especialista aqui que ajuda a gente a dizer o que é. Eu acho que isso é uma coisa importante. Agora, falando sério, eu acho que pessoas como você, a Noni, a Ana Maria, gente que domina, tem que dar uma consultoria que nem a gente está tendo agora. Por exemplo, a gente recebe uma postagem, aí, de repente, fala, não, isso aí é fake, é fraude, sabe, é golpe. É o que a gente mais ouve hoje. Então, assim como tem os golpes, fraudes da internet, eu acho que seria legal você ter um tipo de um manualzinho, é até uma ideia, não sei, né, Ana Maria, Noni, vocês, fazer um manualzinho para não cair em cilada. Porque assim como a gente cai em fraude digital, a gente pode cair em fraude, né, de agro, né? E, na verdade, até eu tenho que dizer uma outra coisa que me mexeu comigo. A Noni falou uma outra coisa que há 30 anos atrás, eu estive, acho que pouca gente esteve, em São Gonçalo do Rio das Pedras. São Gonçalo do Rio das Pedras, para quem não conhece, é perto de Diamantina, lá no norte de Minas. E eu fiz um passeio lá e acabei caindo numa vilinha, numa cidadezinha minúscula chamada São Gonçalo do Rio das Pedras. E tinha um alemão lá, chamado Marti, que tinha uma pousada, que vinha gente do mundo inteiro para ficar lá, e ele era um cara chegado nessas coisas. Ele montou até uma universidade lá, eu acho, depois, em São Gonçalo, ligada a estudos acho que de permacultura, essas coisas todas. Ele era um cara, acho que ele já morreu. Isso faz mais de 30 anos. Nossa, isso mexeu comigo, porque foi um negócio meio mágico. A gente parar lá no interior de Minas Gerais, norte, e um alemão fantástico, que vinha gente da Europa inteira para falar com ele, e ele levava a gente para fazer passeios lá no meio da mata, uma coisa muito mística, assim, sabe? Muito mística, Sérgio. Você talvez... já estava predestinado, né, Ari? A receber essas energias, né? Mas você sabe que a minha vida não é bem essa, mas eu tive esses lampejos, esses momentos. Mas, por olha, enquanto, eu não quero tomar mais tempo da Noni, mas dizer que parabéns. Eu também... Eu tenho uma pergunta, vai. Com o que está rolando agora nessa questão do Brasil, fertilizantes, está todo mundo falando, o Brasil não vai ter fertilizante, o Brasil não vai ter mais fertilizante, vai parar a produção nacional porque vem tudo lá da Rússia e da Ucrânia.
Aí você fala uma coisa que eu li, Noni, que a Embrapa está pesquisando alternativas aos fertilizantes né, que vêm de lá, seja para a produção brasileira, seja para biofertilizantes. Você está acompanhando essa discussão aí, Noni? Oi, Ari. Prazer aí te conhecer. Bem, você comentou sobre a espinheira santa, só para falar que essa planta realmente também maravilhosa na nossa Mata Atlântica, é muito importante para muita gente que tem questões, né, do trato digestivo, principalmente estômago, e a Exato. questão bem complicada da espinheira santa é que é difícil a identificação botânica dela. Então, muitas plantas tratadas como espinheira santa e não são a espinheira santa verdadeira, né? Enfim. Então eu estou tomando chá fake, será? Meu Não Deus do sei, céu. às vezes às vezes você está com uma fonte boa aí. Não, assim, se você puder saber a proveniência, ou quem conhece, por exemplo, com certeza, se tiver pessoas que realmente conhecem, né? Mas sobre a questão dos fertilizantes, que na verdade a gente trata, né, como tem os defensivos agrícolas, que a gente chama mesmo de agrotóxicos, e dentro dessa categoria mesmo de agrotóxicos, a gente chama também os fertilizantes químicos, né? Que eles acabam também tirando muito da fertilidade do solo. Então, acho que todos aqui já ouviram falar da Ana Primavera, nossa grande mestra do manejo ecológico dos solos. E o que a gente precisa é nutrir os micro-organismos do solo, porque o solo é, né, para que o próprio as plantas consigam absorver os nutrientes do solo por conta da presença dos micro-organismos, né? A gente simplesmente dá pílula pronta de fertilizante químico como se as plantas pudessem captar diretamente, isso é uma distorção do que acontece, né? Do processo natural mesmo. Então, o fertilizante químico, na verdade, é o NPK, né? O NPK, o 10x10, o 14-10-14, enfim. Ele o N é o nitrogênio, né? O P é o fósforo, o K é o potássio, de forma sintética, química. É como se eu desse só anabolizante para as pessoas se nutrirem, como se a gente não precisasse do equilíbrio de vários nutrientes, inclusive minerais, inclusive micronutrientes, para ter uma vida saudável, um corpo saudável. Então, e o que eu sei é que boa parte desse fósforo, boa parte desse nitrogênio, por exemplo, ele custa muito caro, muito, muito difícil para você produzir isso sinteticamente, né, industrialmente. E ele, na verdade, assim, na história da agricultura moderna, ele veio da indústria bélica, né? Da indústria de guerra, né? Que faziam as bombas, né? Então, acabou que pós-guerra, da Segunda Guerra, sobrou muito desses materiais e eles acabaram pondo na agricultura. Então, nem sempre ela é necessária mesmo para causar essa falsa impressão de fertilidade. Então, eu não sei exatamente assim a relação, se existe jazida de fósforo na Ucrânia, isso eu estou por fora do real impacto, né, dessa guerra atual, mas a questão é que realmente é uma falsa informação, que tem muitos outros interesses por trás, de achar que a gente precisa desses minérios e esse adubo químico para alimentar nossas plantas. Pelo contrário, tornam-se as plantas bem mais debilitadas, muito mais suscetíveis a pragas e doenças, e aí justifica, né, dentro desse sistema bem perverso, justifica aí
uso de agrotóxico e pesticidas e defensivos. Então, é um ciclo vicioso, igual o ciclo da indústria farmacêutica. Então, realmente, é a mesma coisa que a gente falar que é impossível produzir alimento para sanar a fome de 7 bilhões de pessoas, 8 bilhões já. E é por isso que a gente precisa plantar com transgênico. Isso é uma mentira que nos contam, né? Que faz a gente acreditar que a gente precisa comer comida industrializada, pasteurizada, altamente processada, porque não dá para produzir comida saudável para todo mundo. Isso é mentira, porque eu aqui num sítio que menos de 1 hectare com agrofloresta, a gente produz 2 a 3 toneladas de alimento por ano, numa chácara. E isso é possível, assim, porque a gente segue os princípios da floresta, é diverso, é altamente densa, né? Alta densidade de plantas no canteiro, a gente aproveita não só o espaço, né? Na horizontal, né? Que todo mundo olha as fronteiras agrícolas na horizontal, a gente esquece que a floresta toda tem todos esses andares para a gente poder produzir, né? Na vertical. Então, é simplesmente uma ignorância, né, pela falta de abrir os olhos, né, para ver como funciona mesmo. Ele ocupa todos os espaços, né? A floresta tem planta em todos os andares da floresta, né, que a gente poderia estar se alimentando. Então, eu vou procurar saber melhor ali sobre a questão específica dessa guerra, também fiquei curiosa no impacto desses fertilizantes químicos, mas realmente isso é um tiro no pé. Até porque, quanto mais a gente colocar esse adubo químico, quanto mais a gente usar agrotóxico, mais a gente detona o solo e mais dependente a gente fica. Então, a gente não traz a saúde e a revitalização, né? Por isso que é cada vez mais urgente a gente trazer uma agricultura regenerativa mesmo, que a gente dependa menos, né, com menos insumos, mais pautadas no processo do que no insumo. Porque o solo é vivo, então a gente precisa de vida no solo, né? Não o solo não é simplesmente um substrato onde as plantas crescem, né? É isso, né? Espero ter te respondido. Então, qualquer remédio químico causa essa dependência no final das contas, né? De tudo que a gente usa aí, que a gente for acostumado a usar. Bom, eu vou passar, então, como sugeriu o Ari, para uma palavrinha da Amanda, para a gente já procurar encerrar o nosso encontro com a Noni, maravilhoso. Eu também fiquei impressionadíssimo com quanto incenso fake que eu já queimei na vida, né? Então, nunca imaginei, né? Mas eu acho, Noni, que, embora fake, a intenção que se gera quando você acende um incenso também tem o seu valor, né? Porque eu não posso acreditar que todos os incensos que eu já acendi na minha vida não tenham valor nenhum. Eu acredito que trouxeram alguma coisa para mim também, mas fake, né? Sem dúvida nenhuma, fake, né? Mas então eu queria chamar a Amanda para a gente finalizar, se ela tiver alguma coisa, né? Também dizer que a Amanda foi quem intermediou essa presença da Noni aqui, né? E então, para a gente finalizar, eu queria chamar uma palavrinha dela. Oi. Bom, primeiro eu super agradecer, que foi uma delícia te ouvir. A gente está aqui ensaiando há anos, né, para conhecer, para visitar seu sítio. Mas acompanha aquela coisa, né? Quem está na Terra mal consegue sair da Terra para visitar os amigos que também estão na Terra, porque a Terra demanda para caramba. E o nosso projeto de agricultura aqui acabou virando uma ótima pousada, né? Hoje a gente consegue trabalhar muito mais com hospedagem do que com qualquer outra coisa. Ponto de encontro. Ponto de encontro. Oi? Ponto de encontro.
enfim, tudo isso. Mas a nossa dedicação acabou se voltando muito mais para as pessoas do que para as plantas, né? Embora devagar estamos conseguindo também abraçar mais as plantas. E aí a pergunta, se ainda dá tempo, Noni, é justamente essa, assim, do teu cotidiano, sabe? Quem que trabalha com você, quantas pessoas estão envolvidas. Eu já vi no teu Instagram experiências com voluntariado, como tem sido, se você tem recebido voluntários, se está sendo uma experiência que vale a pena. Bem essa coisa do dia a dia mesmo, sabe? O que te ajuda, o que ainda é muito desafiador, se você puder comentar um pouquinho. Claro, querida. Nossa, desafio constante tocar sítio, tocar vida, ainda mais agora com o bebezinho, né? Mas, primeiro, pessoal, essa história do incenso, espero que não tenha ficado o pessoal meio traumatizado. Eu acredito muito na intenção, Sérgio. Acredito muito. Várias vezes eu como na rua, às vezes eu preciso comer alguma coisa na estrada, eu paro num lugar e foi minha intenção, faço a limpeza, tenho certeza, assim, nossa capacidade de transmutação e de criar nossa própria realidade a partir da nossa força pensamento é tão poderosa quanto a parte material mesmo ali. Então, tá tudo certo, tá? Mas, ó, uma coisa que eu recomendo mesmo é vocês fazerem seus próprios incensos mesmo, né? Queimar uma folha aromática seca, uma folha de louro, traz, assim, traz muita nobreza na alma, assim. Então, uma folhinha de incenso mais simples do mundo. Mas, Amanda, aqui a gente está em 3 pessoas, né? Quer dizer, 2h30, porque eu praticamente não estou contando muito, né? Ultimamente. Então, tem uma pessoa que trabalha direto, a gente tem um funcionário aqui que, na verdade, morava aqui antes da gente e acabou se abrindo e aberto a participar do projeto da Agrofloresta, né? Era o caseiro do sítio e que resolveu também ajudar na agricultura, e que realmente faz muita diferença. O meu marido, que a gente chama de topeirinha da terra, que ele ama mesmo plantar, está sempre na frente da lida do trabalho. Eu me responsabilizo mais pelos manejos e beneficiamento. Eu sinto que agora também, nessa nova fase da minha vida, eu tenho ficado bastante no laboratório e consigo estar com o bebê mais no laboratório. Em relação às vivências e voluntariado, eu, desde a pandemia, do início da pandemia, eu não recebo mais voluntariado. E, na verdade, Amanda, antes eu já recebia só pessoas que já passaram por outros sítios. Por exemplo, alguém que passou aí no Manaterra, e aí você comentou daqui, aí alguém que já tenha passado por outros sítios. Eu não recebo voluntário cru, assim, porque aí eu resolvi fazer jornadas de aprendizado mesmo, porque a pessoa, para ela poder trabalhar e voluntariar, ela precisa saber, ainda mais na agrofloresta, que é complexo, acaba que dá mais trabalho uma pessoa que não tem a prática do que realmente acaba sendo uma troca igualitária. Então, eu recebo as pessoas que querem ficar aqui para aprender depois que elas já passaram por alguma vivência. Então, ou ela fez uma vivência, ou ela fez um curso, ou ela veio de um outro sítio que segue os princípios que a gente segue. Então, e bem pouca gente, assim, 1, 2 pessoas para realmente entrar na rotina, porque aqui é nossa casa, né? Acaba que não tem uma estrutura que tem uma outra pessoa para receber os voluntários. E aí as vivências têm dado muito certo, que é um curso estendido, né? Eu tenho chamado. São pessoas que já fizeram algum curso, já querem se mudar para o sítio e querem a prática de ferramenta, que é um pouco mais do que um curso, né, de 3 dias, é uns 5 dias que a pessoa vivencia nosso dia a dia aqui.
E aí eu percebo que daí, se a pessoa quiser ficar, daí fica 1, 2 semanas aqui com a gente. Mas o foco é o pedagógico, né? O foco é o aprendizado mesmo. Então, a pessoa ela está lá para aprender. E aí a troca de ter mais gente para o serviço, o que eu mais acredito é a troca de mutirões, mas entre agricultores, né? Você sabe muito bem quantos mutirões que você agita e depois você, na verdade, tem mais trabalho do que realmente, assim, é efetivo para o trabalho. Então, a gente faz aqui, são 3 sítios aqui em São Roque que a gente faz o rodízio dos mutirões. São trabalhos bem focados, de manhã, cada um já leva um almoço coletivo. É maravilhoso, assim, para o trabalho. Realmente abre área, planta todo mundo. E a gente está conseguindo fazer isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e está muito legal. E a gente é em 3 sítios. É fechado para realmente ajudar. Eu acho que isso é muito efetivo. Na verdade, é retomar as práticas de mutirões comunitários que existiam, né? Porque senão, você sabe bem, o foco é o pedagógico quando você abre para pessoas que não têm a prática. Aí é melhor cuidar das pessoas e do processo de aprendizagem, do que você esperar que vai ter um resultado grande no trabalho. Daí eu prefiro trabalhar entre nós aqui mesmo. Então, eu gosto muito da parte pedagógica, né? De nós 3 aqui, eu tenho esse perfil. Então, eu gosto de receber pessoas aqui, mas daí é para a pessoa aprender, né? E aí, se ela quiser e tiver afinidade com a gente, ela fica, se ela quiser, né? Aí rola a troca, fica aprendendo e a gente te acolhe no aprendizado. Mas eu antes recebia, assim, né, voluntário que soube pela internet e não estamos tão abertos mais para esse formato. Ei, Bruno! Agora que eu vi lá. Uhum. Bom, então é isso, Agora, gente. Ai, lindo escutar você e toda essa sua sabedoria, essa presença, assim, que você está trazendo, né? Essa vivência toda. Ai, que honra, né? Assim, é muito gostoso, assim, sentir tudo isso. Agradeço muito. Nossa, assim, uma entrevista, um papo, assim, que tenha muito a enriquecer, assim, muitas pessoas, inclusive a minha, assim, sabe? Fortalece, faz a gente, né? Vai lá, entra um pouquinho na floresta e vai respirar um pouquinho, que faz bem, né? Cuidar um pouquinho dessas plantas, retomar. A gente está zona zero, telhado, piso, assim, construindo um tanto aqui na terra, assim, mas é claro, né? A gente sempre sente cheirinho delas, o chamado. Ai, mas é muito bom poder escutar você. Agradeço, viu? Esse alimento que você trouxe, assim, para essa noite, assim, nossa, tá bom? Um beijo. Mas teve uma galera que está aqui que nesse fim de semana refez o viveiro. Isso, estamos voltando Pois é. a brincar um pouquinho. Tem uma galera aqui que uma vez por mês está vindo para cá e aí está sendo uma super ajuda. E é bem isso que você falou, né? São as pessoas que já têm afinidade, que já têm uma sintonia, porque senão realmente acaba sendo muito mais trabalho do que outra coisa. E aproveitar e responder rapidinho para o Misha, que o Vicente falou de você outro dia, Misha, e ele está na casa da minha mãe hoje, mas que direto, várias vezes ele lembra, fala que está com saudade e que foi a vez que ele mais andou na vida dele. Porque você fez ele andar... Você fez não, né? Ele andou feliz da vida com você por sei lá quantos quilômetros. E foi a maior jornada a pé do Vicente até hoje, foi fazendo companhia para o Misha e na companhia do Misha. Ou seja, quando você estiver no Brasil de novo, tem que visitar o Vicente. Com certeza. Ele está com saudade. Já vamos marcar. Para fazer Tá bom, uma jornada gente. ainda maior. Isso aí, jornadona. Então, Noni, me reconheço nas suas palavras, muito bom escutar tudo isso. É bom a gente sentir que não é só com a gente, né? E tem várias coisas em comum. A gente fala, ufa, muita gratidão infinita, querida. Tudo de bom aí. Uma hora a gente vai conseguir estar junto. Bom, gente, então, para encerrar mesmo, Cara, assim.
para encerrar mesmo, eu vou pedir para Ivone, que tirou a câmera dela agora, e que é mãe do Misha, para dar uma boa noite para o Misha, né? Uma boa noite para a Noni e para todos nós. Se você tiver aí, o Ivone, eu acho que talvez ela saiu, ó, viu? Ou está tentando achar como é que faz para apareceu. tirar o mute do O celular. seu boa noite para a gente encerrar, Ivone. Está fechado o microfone. Está fechado o microfone, Ivone. É comigo? Não, com a Ivone. Eu acho que você consegue abrir para ela. Não, eu não consigo, eu só consigo fechar. Bom, fica energia, mas não fica a palavra. Fica Tudo energia, bem. mas não fica a palavra, né? Então, a mãe e o filho também já se encontraram, e lá de Seattle, né, que fica mais ou menos a um par de léguas daqui, né? Então, boa noite, Ivone. A gente não ouviu sua voz por causa do microfone fechado, mas a gente ouviu o Misha. E boa noite para todo mundo. Noni, muchas gracias. Madre Gratidão, Tierra, Noni. abuelo, Gratidão abuelas. profunda. E obrigada pelo Tião, viu? Ó o Tião dormindo. Oh, menina. Ah, que delícia! Delícia de dele. Foi um presentão a imagem dele. E Obrigada. até a viu? próxima. Amanhã a gente Obrigada, posta Noni. essa gravação aí para quem quiser rever ou compartilhar, tá? Beleza. Um beijo, boa Obrigada, noite, gente. muita Foi uma gratidão. delícia a noite. Boa noite, obrigada, Noni. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Obrigada, Noni. E Obrigada, sucesso Noni. de todo o grupo. Tá certo.